Chegada do fim de ano, é comum condomínios aí Brasil afora realizarem as confraternizações de Natal e Réveillon. É um momento para celebrar o nascimento de Cristo, perto de familiares e amigos, mas para evitar que este momento de alegria se transforme em dor de cabeça, é bom ficar atento para as regras dos condomínios. E para nos ajudar neste assunto está no estúdio do Brasil Urgente o Dr. Fábio Rogério Moura Montalvão, especialista em Direito e Processo Civil. Doutor, primeiro, boa tarde. Eu queria saber do senhor se o barulho figura aí como um dos maiores problemas das questões condominiais. Boa tarde, Calixto. Sem dúvida nenhuma. Barulho é sempre um calo no pé dos condôminos. E, como tal, tem que ser observado pela administração condominial, sobretudo pelo síndico, que deve zelar pelo cumprimento do regimento e da convenção condominial. Agora, doutor, com relação às crianças, né? A gente sabe que muitas vezes o barulho acontece também, não somente do som, as pessoas ligam um aparelho de som muito alto, ou um televisor muito alto, ou gritam, ou falam muito alto, mas tem com relação às crianças também. E nesse caso, aí a gente vai para aquelas áreas comuns do condomínio. Existe um regramento geral que é preciso observar ou isso é muito de cada condomínio? Todas as áreas comuns, Calixto, elas estão sob a égide dos regulamentos e das convenções. Todas. E essas áreas comuns, elas devem serem respeitadas pelos condôminos, sobretudo quanto ao seu uso. E essas questões, sobretudo em relação à prática de uso vamos dizer, dos playgrounds, né, infantis, deve também passar por esse regramento, pelo horário, em relação ao horário, em relação ao uso, em relação ao número e quantidade, né, de crianças que podem ser usadas. Vamos falar também de uma área que é muito importante, que é o salão de recepção, né? Ele também tem um uso restrito que deve ser respeitado pelo regimento interno do condomínio. E todo condomínio deve respeitar esse regramento, né? É sempre bom a gente observar que o condomínio é aquela correlação entre proprietários, entre condôminos. Então, deve haver esse respeito, sobretudo o respeito às regras condominiais, para um bom e harmoniosa convivência entre os moradores. Doutor Montalvão, a gente sabe que o barulho, uma vez startado, uma vez alguém dá o alarde, olha, estamos fazendo barulho, está demais, vamos parar com isso, mesmo que esse barulho venha a cessar. É importante que a pessoa faça aquele registro lá no livro, lá do condomínio, para que isso conste, enfim, uma ocorrência, né, naquele livro de ocorrência. É importante que seja feito? É importante. O livro de ocorrência, ele tem uma função muito específica para registrar justamente as infrações condominiais. Essas infrações, elas são ali registradas e a administração, ela tem o dever e obrigação de analisar, inclusive o dever e obrigação de dar advertência e, se for o caso, nos casos de reincidência, inclusive aplicar multa, que deve estar ali estabelecido na convenção condominial ou no regulamento condominial também. Importante, doutor Montalvão, uma coisa que muita gente reclama é que algumas regras condominiais, Brasil afora, elas estariam em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, não estariam de acordo com as leis de maneira geral, né? A gente pode observar, por exemplo, a entrada de pessoas. Eu vou pegar apenas como um exemplo aqui. Num condomínio onde se permite, é apenas um exemplo, o ingresso de pessoas com algum tipo de armamento. A gente sabe que a utilização de armamento, né, existe a lei de armas e tantas outras coisas mais. No caso do condomínio, como funciona essa situação? O condomínio, ele deve sempre seguir a orientação da administração e, sobretudo, o seu estatuto condominial. Nesses casos, é importante a administração orientar a portaria com relação ao acesso. Como o porteiro ele deve agir nesses casos, né? Se autoriza, se não autoriza, se nos casos omissos procura quem? No caso, o síndico, ele deve sempre estar à disposição, sobretudo para tratar esses casos de omissão, onde a convenção condominial ela não ali prevê aquele tipo de situação e ele deve imediatamente resolver. Nesses casos de segurança, deve sempre estar atento o seguinte: o porteiro ele deve sempre acionar a administração e a administração vai avaliar aquele caso concreto. Muito bem, doutor.
Com relação aos casos extremos, até mesmo de danos, por exemplo, o sujeito vai e quebra alguma coisa, uma vidraça, enfim, na borda da piscina, alguma coisa ele vai lá e destrói, por alguma razão. Ou estava bêbado, enfim. O que fazer nesse sentido, nesse momento, como agir? Ele é responsável por todos os seus atos ali, inclusive pelos seus convidados. Por exemplo, no salão de recepção ou na churrasqueira, caso o seu convidado ele venha depredar o patrimônio do condomínio, o condômino, o coproprietário, ele é responsável e ele deve ressarcir, ele deve indenizar o condomínio por esse prejuízo. Então, a responsabilidade é do condômino. Em caso de reincidência, se o sujeito insiste naquela prática, e aí? É verdade, doutor, que o sujeito pode até mesmo ser expulso do condomínio? Pode, inclusive, o Código Civil prevê essa possibilidade, né? Em caso de reincidência, o condômino, após avaliação na Assembleia Ordinária sobre esse caso específico, ele pode ser considerado como persona não grata e ser convidado a se retirar do condomínio pelo seu modo antissocial de convivência. E isso, infelizmente, em alguns condomínios, há essa prática abusiva de alguns condôminos, e isso eu posso dizer que é uma exceção, não é uma regra, não respeitam as regras condominiais. E quando você não respeita essas regras condominiais, você vai ferir, obviamente e consequentemente, o direito dos outros condôminos, sobretudo com relação à livre e harmônica convivência entre os proprietários. Muito então, bem. portanto, ele deve sim ser punido e ser convidado a se retirar do condomínio. Muito bem. Uma última pergunta, e só para também matar a curiosidade de algumas pessoas que de repente estejam pensando, mas eu quero saber isso, Calixto, que está lá. Acontece sempre. O sujeito que dentro de um condomínio, ele, exemplo, agride uma pessoa, ou a esposa, enfim, ele agride alguém. É possível que um outro condomínio, um vizinho, possa acionar a polícia e a polícia entrar no condomínio e fazer essa detenção? É comum? É normal? Não só pode, como deve. Talvez não seja uma prática muito comum, mas sim é responsabilidade dos outros coproprietários, dos outros condôminos, sim, em caso de crime, avisar imediatamente a autoridade policial, né, para que tome justamente as providências necessárias, até para justamente coibir qualquer tipo de ilícito que venha, inclusive, até causar lesão corporal ou até a morte de alguma pessoa, de algum condômino ali no condomínio. Doutor Montalvão, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Brasil Gente. Feliz Natal e bom Ano Novo. Muito obrigado. Quero desejar um Feliz Natal a todos os telespectadores da TV RBA. Muito obrigado, Calixto. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado.